em Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1, diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos ler novamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente se submeter a um jugo de escravidão. E no versículo 13 ele diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Mais uma vez, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à vontade do que é carne. Ao contrário disso, sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse texto, nós vamos ler mais algumas coisas dele. Ele fala, ele é uma reflexão para nós, mas naquele caso era Paulo escrevendo aos irmãos da igreja na Galácia, falando sobre um assunto que todo ser humano, todo mundo deseja, busca, guerreia, proclama, vota por liberdade. Esses últimos, agora o segundo turno das eleições, eles estão um falando contra o outro, justamente insinuando que um falando do outro, insinuando que um vai se elegendo, vai ser contra a liberdade democrática. Em contrapartida, o outro lado diz que é exatamente o contrário, que se o outro lado se eleger, a liberdade nossa vai ter como referência a Venezuela, Cuba, que é completamente autoritário, sem liberdade nenhuma. Então, o ser humano, a gente vota, a gente busca, a gente corre, a gente guerreia por liberdade. Existe esse anseio dentro de nós. Só que nesse anseio a gente vai desde da liberdade como uma referência romana, da liberdade como um bacanal, onde todo mundo se engole com todo mundo e ninguém é de ninguém, e a pessoa cai na orgia mais absurda. Ou da liberdade dos monastérios, onde muito tempo se imaginava que indo para um lugar isolado, longe do capitalismo, longe da mídia, longe de qualquer influência, a pessoa só no mantra, na meditação, ela faria morrer os desejos da carne e ela seria livre. E depois disso se provou que esse desejo era sincero, mas que não produzia liberdade, que fazia mal para a mente com o tempo. E que aquele ato de se isolar do mundo, da sociedade, só deixava uma pessoa alienada e aquilo não deixava ela livre, ela não experimentava liberdade. E quando a gente usa essa expressão, várias coisas vêm da nossa mente, porque a gente tem liberdade a partir da referência
que cada um carrega. Às vezes, no meu conceito de liberdade, para você é uma outra coisa. Às vezes, no conceito da sua cidade, da sua família, da sua cultura, do seu partido político, da sua religião, cada um pensa a partir de si a respeito de liberdade, a partir do que aprendeu culturalmente a respeito da liberdade. Desde a liberdade anarquista, sem governo, ninguém nos manda, a liberdade hippie, que é aquela coisa mais paz e amor, e que também não durou, também não deu certo. A liberdade religiosa, onde os que estão no movimento religioso olham para os que estão fora e falam: nós somos livres e eles são escravos do pecado. Desde o evangélico ao o budista, ao islâmico, olha para os outros e fala: nós somos livres e eles são escravizados. E no geral, todos esses conceitos, os que eu citei e os muitos outros que existem, o Evangelho trata todos eles como escravidão. O Evangelho, a partir de Jesus e depois nas referências nos apóstolos, ele trata todos os conceitos que a gente usa, ideológico, político, religioso, anarquista, o que for, como escravidão. E Paulo, que seria quem mais usa essa palavra de maneira a ensinar, ele trata do assunto escrevendo aos Gálatas, ele fala: olha, Cristo libertou vocês para que realmente vocês sejam livres. Mas cuidado, porque mesmo de Cristo, mesmo livres em Cristo, vocês podem novamente se submeter a algum tipo de jugo de escravidão. Algum tipo de esquema de escravidão que, sem você perceber, você se coloca. E Paulo, ele cita nessa carta, Gálatas fala e Colossenses fala novamente, de dois tipos, de maneira bem simples, de dois tipos de esquemas, de jugos que eu e você, mesmo de Jesus, mesmo crente, mesmo sendo pessoas que confessam a Cristo, podemos subjetivamente, sem perceber, estarmos, se não estamos, nos submetendo a esse jugo de escravidão. O primeiro que ele fala, que é um dos maiores motivos para ele escrever a carta aos Gálatas, é o jugo da religião, o jugo ideológico, o jugo onde a pessoa está condicionada na mente dela por um sistema, seja ela ideológico, político, religioso, mas aquilo fecha a pessoa ao modo com que ela pensa doutrinariamente. E neste caso de uma pessoa que segue a Cristo, ou dos Gálatas, esse jugo, ele era ideologicamente religioso e doutrinário. Ele fala assim: olha, no caso daqueles irmãos ali, Paulo ficou sabendo que aqueles irmãos tinham voltado a se circuncidar, que para todo mundo aqui sabe, eu acredito, que é cortar o prepúcio do órgão sexual masculino. E Paulo ficou sabendo, ele falou: o quê? Agora, para ser de Deus, para ser livre, para ser salvo, eu tenho que cortar lá. E Paulo ficou sabendo, ele falou: para, gente. E ele escreve, vocês podem ler todo o capítulo 5, ele fala: se vocês se submeterem a isso, um pouquinho de fermento pode começar a levedar toda a massa. Um pouquinho que você começa a imaginar que a partir de preceitos religiosos, legalistas, mesmo que em nome de Deus,
mesmo que em nome de uma ideologia, mesmo que em nome de um fundamento político, mesmo que em nome de um partido, seja qual for a manifestação moral, ética, religiosa, em nome de Deus, ou de um povo, ou de uma nação, seja o que for, a pessoa, pouco a pouco, aquele conjunto de regras, aquele conjunto de leis, em nome de Deus, que é esse caso, ou em nome de uma ideologia política, seja o que for, começa a condicionar a mente da pessoa, tirando dela a experiência da liberdade. E nesse caso aqui, a gente imagina que Paulo não estava brigando contra uma cultura judaica. Que Paulo falou, olha, você é judeu, você vem da cultura judaica, é de Jesus e quis ficar com o negócio cortado, não tem problema, não quer comer o negócio, também não come. Ele falou, fica tranquilo, só não traga a sua cultura como modus operandi para se experimentar liberdade. Não traga a sua ideologia, não traga o seu pensamento político, não traga nada que seja humano, conceito, regra, lei, seja social ou supostamente divina, como modo pelo qual as pessoas experimentam liberdade em Deus. Ele fala, a partir do momento que você deixa e começa a carregar para você conceitos, regras, leis, principalmente quando esse conceito, essa regra, essa lei carrega uma unção divina, uma lei de Deus, você começa a se tornar escravo disso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, numa situação muito semelhante, ele fala, olha, lá em Colossenses 2, não permitam que esses ensinamentos lindos, em nome de Deus, ou em nome de um povo, de uma cultura, comecem a escravizar, a trazer um jugo sobre vocês. Ele falou porque é muito bonitinho, mas é uma filosofia vã. É só tradição humana, é produção humana colocando sobre um outro ser humano, é um escravo querendo ensinar um outro escravo como sair da escravidão através de normas de escravos. Paulo falou, por esse caminho você vai ter até aparência de piedade, de beleza, de santidade e de liberdade, mas dentro de você permanece escravo. E no nosso caso, como pessoas que dizemos crer em Jesus, como discípulos de Jesus, essa experiência ela ainda é potencializada, porque quando a gente começa a carregar e assimilar filosofias, tradições, culturas, doutrinas, leis em nome de Deus, aquilo traz sobre nós culpa, aquilo traz sobre nós angústia, porque como Paulo fala, como ninguém consegue cumprir 100% nada, aquilo que era só uma norma de uma sociedade, quando carrega consigo o pressuposto de que Deus mandou, e Deus só se agradará de você, e você só será livre se você cumprir aquela norma, aquela filosofia, aquela tradição, aquilo desemboca o efeito contrário no coração da pessoa. E a pessoa que desejava ser livre, na estética você fala, ali vai um ente livre, olha como ele não fuma mais, bebia, não bebe mais, ia para as baladas, não vai mais, era drogado, não é, é um ser livre, mas a gente não imagina que dentro porque a aparência é de piedade, é o que Paulo escreve aos Colossenses, mas não tem poder nenhum para controlar a sensualidade dentro da pessoa. Então Paulo fala assim, olha, um modo muito sutil, perigoso e aparentemente, esteticamente, é até mais fácil, bonito de enganar até a nós mesmos, é quando nós assimilamos que nós vamos experimentar liberdade na vida, que nós vamos experimentar liberdade hoje na existência,
através de religiões, de normas, de leis, de filosofias, de conceitos ideológicos, de sistemas políticos, seja lá o que for que venha de fora, sistematicamente falando, este é o modo pelo qual você será livre e agradará a Deus. Então, Paulo fala, cuidado, porque se você começar a deixar que isso entre em você, como um fermento que só precisa de um pouco, pode levedar toda a sua consciência. E uma pessoa que segue a Cristo, daqui a pouco ela é de Jesus e está, mesmo sendo de Jesus, debaixo de um jugo de escravidão. E no outro polo, Paulo fala assim, também cuidado para que a liberdade de vocês não caia no extremo oposto, já que vocês não querem se render à estética, das normas, das ideologias, das tradições de Deus. Para agradar a Deus, agora vocês são livres. Você vai para o extremo oposto, onde você experimenta libertinagem animal, pulsional, onde tudo aquilo que você quer, você faz. E você não se controle mais nada, e esse conceito que hoje a gente vê aí fora a rodo, onde a pessoa ela faz o que ela quer, porque ela dorme com o que ela quer, ela está trabalhando hoje, ela para de trabalhar porque ela é livre, e ela vai mudar de cidade porque ela é livre, tudo que ela faz é porque ela é livre. Ela se separa porque ela é livre, ela não cuida da filha porque ela é livre, ela transa com todo mundo porque tudo é livre, porque ela é livre. E daí a pessoa que vem para o ambiente religioso, como ela aprendeu, ela entendeu um pouco, porque ela não entendeu o escopo, mas ela ouviu e entendeu que ela é livre dessa tradição, dessa lei, que em Cristo a lei foi cumprida, que em Cristo a lei não tem poder de me condenar mais. Como ela entendeu isso, então ela é livre. E dela cai no polo oposto do agora eu faço o que eu quero. Eu posso experimentar o que eu desejo. Eu posso fazer o que eu tenho vontade. E dela começa a cair na escravidão das suas pulsões animais. E Paulo também, esse texto de Gálatas, e se você ler Colossenses, e se você ler Apocalipse, quando foi escrito às igrejas, quando João escreveu às igrejas, fala da doutrina de Balaão, de Nicolaítas, nada mais era do que cristãos que, olha, eu sou salvo por graça. Eu não preciso mais do conceito, da tradição, da lei. Então a pessoa ela começou a se infiltrar também como um fermento, porque era em nome de Deus, então não se percebia. O gnosticismo que dividia espírito de carne, e daí a pessoa entendia que se eu sou de Deus e passou, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, que não interfere em nada comigo. Porque já que eu sou um espírito e eu sou, e o meu corpo eu posso fazer o que eu quiser com ele, que não terá consequências em mim. E Paulo disse assim, cuidado, porque se você cair nisso, vai ser jugo de escravidão igual. Você vai começar a fazer tudo aquilo que desconstrói a vida em você. Por se dizer livre, você está se fazendo escravo de novo. Por se dizer livre para fazer qualquer coisa, você não percebeu que você está dando vazão à sua animalidade má. Você está se fazendo mal a si e mal ao seu próximo. Por se dizer livre para fazer qualquer coisa, você está fazendo mal ao seu corpo, a sua alma, o seu espírito, quem você é como um todo,
está adoecendo porque você diz que é livre. Você não é preso a filosofias vãs. Você não é preso a leis de Deus. Você não carrega doutrinas religiosas. Então você faz o que você quer. E você cai na animalidade libertina de fazer o que a sua pulsão animal deseja. E Paulo fala, no final é escravidão igual. Com outras caras, obviamente, que o polo oposto, o da pulsão animal, ela é esteticamente observável. Porque você olha uma pessoa bêbada, babando, se prostituindo, você fala, aí vai alguém perdida, escrava. Em contrapartida, a gente nunca olha uma pessoa esteticamente de Deus e fala, ali também pode ser que exista um escravo. A gente nunca vê um filósofo dando suas palestras maravilhosamente bem, com uma eloquência fantástica, e você não imagina que ali pode existir alguém escravo das suas próprias ideias. O que nós temos hoje na política são pessoas fanáticas, escravizadas por conceitos ideológicos políticos. Imaginando que um conceito político vai trazer liberdade ao coração. Óbvio, a gente lida na sociedade com leis mínimas, de organização mínima, para o convívio mínimo. Mas no que diz respeito ao indivíduo, e quando esse indivíduo diz crer em Jesus, que é o nosso caso, que eu acredito ser o nosso caso de todo mundo, eu tenho que partir da referência que qualquer tipo de liberdade, qualquer liberdade que eu queira experimentar, se ela partir para esses polos, para esses esquemas, eu posso até aparentar liberdade, mas eu estou debaixo de um jugo de escravidão. Seja ele doutrinário, legalista, moral, filosófico, ideológico, seja o que for, que venha para o lado de fora me dizer, para você ser de Deus, para você experimentar liberdade, para você ser alguém do bem, para você ser a melhor, para que Deus te ame, te salve, te acolha, esse é o pacote. Ou no outro polo fala, isso tudo aqui é loucura da religião. Você é livre, cara, faça o que você quiser. A pessoa, nessa vazão, ela cai na escravidão das suas próprias pulsões. E é interessante que Jesus ele lidava com isso daí. E eu e você, se nós queremos, se nós dizemos que Ele é a nossa referência, se Ele é o Verbo encarnado, Ele é a palavra encarnada, Jesus não falou liberdade como um ensino, Ele viveu liberdade de maneira encarnada. Você vê a liberdade de Deus entre nós. E ele lida com aquilo que Paulo conceitua, que tanto um polo da tradição, do esquema da religião, da doutrina, da filosofia, quanto da libertinagem animalesca pulsional, Paulo chama ambas as coisas de carne. Paulo chama as duas coisas. A gente acha, religiosamente, que Paulo chama carne a prostituta. Mas jamais ele chamou só de carne a prostituta. Ele chamou de carne o tema da carta aos Gálatas e o tema da carta aos Colossenses, antes de ser os libertinos que existia, era aos que estavam voltando ao jugo do conceito, tradição, religião, lei de Deus, onde a pessoa poderia, por ela própria, em si mesma, pelo que ela faz ou ela deixasse de fazer, pela performance dela a partir de um esquema conceitual na mente dela, servir e ser livre para Deus e para ela mesma. Esses aí que Paulo fala, vocês não estão vendo que isso é carne? Tanto o glutão, beberrão,
que ia para o prostíbulo, quanto os fariseus, quanto o pessoal ali que estava fazendo tudo bonitinho, no musiquinha, o louvor, a pregação, dentro do... E ele falou, olha, estavam até cortando o negócio lá para dizer que era tanto de Deus, que agora ele até cortava. Porque vinha de uma cultura de Deus, que era a cultura judaica. Paulo fala, isso é carne. Isto é carne. E ele fala assim, você precisa entender que carne milita contra a vida. Contra a vida no espírito. E o espírito milita contra a carne. São coisas distintas. E como eu falei, nós temos como referência Jesus. Nós temos que olhar como que ele lidou com isso. E se você vê lá em Marcos 7, quando ele escandalizou o povo da religião, porque os discípulos dele comeram sem lavar as mãos, e todo mundo ficou escandalizado, porque aquilo deixava todo mundo impuro. Como que os seus discípulos não lavaram a mão, não fizeram todo o ritual? E Jesus falou, olha, cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada de vida na carne e vida no espírito. Você não entendeu nada, você está achando que carne é um conceito orgânico. Está achando que carne é um conceito de pulsão, eu tô com uma vontade de fazer aquele negócio. Tá carnal. Eu tô com vontade de orar. Esse tá espiritual. Esse é o nosso conceito. De tanto que a gente ouviu, eu falo, não tem nada, vocês não entenderam o conceito. Vocês não entenderam o significado do que é carne. Do que é aquilo que desconstrói a existência. Daí Jesus fala, não é de fora, não é no corpo, não é o que a pessoa come, não é o que ela ingere, não é o que entra nela, em todos os sentidos, que a deixa impura. Carne, tanto não é eu comer e beber e cheirar e fumar, que me deixa impuro, como também não é o transar, que também o ato em si me deixou impuro. Porque se não é o que eu faço, o que vem de fora para dentro. Jesus fala, vocês não entenderam. Por isso que vocês são aí, sepulcros caiados, os carnais, que é dentro de vocês. Que carne não é algo orgânico, uma pulsão, um alimento, um ato, um baile, uma música. Não! Jesus fala, é no coração de vocês que vocês deixam a carne crescer, como prostituição, como ódio, como lascívia, como inveja, como cobiça. É de dentro para fora que vai fazer com que vocês se corrompam. É de dentro para fora que vai fazer com que vocês se tornem impuros. É de dentro para fora que vai fazer com que vocês experimentem o que é viver na carne. Ele falou, você pode nunca comer e dentro sempre comer. Você pode, ao ponto que ele fala, você pode nunca ir para a cama com a vizinha, mas ser um adúltero. O tetraplégico, que não mexe nada, pode ser o ser mais carnal, se dentro dele ele for um ser cheio de ódio, de inveja, de mágoa, de cobiça. E a pessoa, tanto que Jesus nunca falou para os discípulos assim, olha, cuidado com a semente das prostitutas. Fica perto dela que daqui a pouco você roda junto com ela. E elas eram carnais. Mas existe um tipo de carnalidade muito mais perigosa, que Jesus fala assim, cuidado com a semente dos fariseus, com o fermento dos fariseus, dos saduceus. É este conceito que pode entrar em vocês
e pela hipocrisia, e pela máscara, e pela autoglorificação do que vocês fazem de maneira performática, que vai fazer com que vocês enganem os outros e até se auto-enganem e vivam de maneira carnais, cheio de ódio, de ira, de mágoa, tanto que Jesus fala para ele, vocês, lá em João 8, para os caras que a religião falaria, ali vão os espirituais. E ele fala, vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque vocês vão para um prostíbulo e bebem a noite inteira? Não, porque vocês têm dentro de vocês ódio e vontade de matar. E o que vocês fazem é para alimentar isso. E o que vocês manipulam o próximo é para alimentar isso. Então, se a carnalidade da prostituta fazia mal para ela, antes de tudo, a prostituição dela fazia mal para ela, a pior de todas era a prostituição dos fariseus, que vendiam a consciência deles para conseguir algo, o poder, porque o Evangelho diz que eles viram o milagre de Jesus, perceberam que existia algo de Deus ali, mas como aquilo desconstruía o conceito deles, a religião deles, o sistema deles, eles começaram a intentar contra Jesus e mentir. Eles falam que eles sabiam que eles estavam mentindo, que ele fazia milagres por Beelzebu. Ou seja, eles viam que era de Deus, algo ali. Mas eles, por se prostituírem para aquele esquema, por venderem o ser deles, aquela máfia de poder ideológica, tradicional, legalista, eles falaram, vamos atentar contra ele. Ele precisa morrer, porque ele desconstrói o que nós construímos. E Jesus fala, por isso, vocês têm por pai o diabo. Então, carne, que é justamente aquilo que, se andarmos, vai fazer com que a gente não experimente liberdade, mesmo que na estética a gente viva uma ideologia do Evangelho, porque o Evangelho pode se tornar isso para a pessoa, uma ideologia, uma filosofia, um conceito, uma tradição. E a pessoa começa a fazer por fazer, e deixa de fazer coisas por fazer, porque tradicionalmente, culturalmente, principalmente quando ela nasceu pro lado de cada terra, onde ou se é católico ou é evangélico, até o cara mais ateu é católico, porque ele não acredita em nada, mas a tradição diz que ele tem que ir. E nós, que saímos do ambiente mais louco da religião, podemos sutilmente, Paulo fala, como um fermento, deixar com que conceitos, filosofias, tradições façam que nós façamos andar na carne. Porque, para você entender, de uma vez por todas, carne não é um conceito orgânico, é um conceito espiritual. Carne não é um conceito de pulsão sexual. Só se você for eunuco ou esse violão que você não vai ter. Ou tenha 90 anos. Mas tem velhinho que tem. Carne não é isso. Carne é o conceito psicoespiritual, onde a pessoa decide ser contra o que é vida. Onde a pessoa decide existir e escolhe contra o que Deus chama de vida, contra o que produz vida nela e no próximo. Carne, quando eu ando na carne, eu estou andando contra aquilo que vai produzir vida em mim e no meu próximo. Mesmo que pela estética, tá tudo bem. Aqueles fariseus, cumprindo a estética da religião moral, estavam andando na carne. Só que para viver aquela moral, aquela religião que eles estavam escravos, eles preferiam deixar alguém doente do que curar.
Porque daí o conceito, a tradição, a moral era mais importante do que a vida. Em contrapartida, por mais que não fosse essa ênfase, a libertinagem também era carne. Porque o sexo em si não é carne. É bom, Deus que fez e aleluia. Mas eu posso fazer o sexo para a vida, onde o desejo aqui é o meu bem e o bem do meu próximo, ou eu posso fazer o sexo só para mim, para o meu tesão, independente o outro. Não quero nada com o outro não estou nem aí, malemar sei o nome, ou sei o nome, mas não tenho desejo de respeito por quem ele é. O que eu quero é gozar. E aquilo que pode produzir vida passa a produzir morte no coração da pessoa. E a pessoa passa a andar na carne. E a carne pode... Então, tudo aquilo que eu e você, dentro de nós, fazemos, escolhemos, decidimos contra o que é vida, contra o que gera vida em mim e no meu próximo, é carne. Veja Jesus, como ele tratou, o termo ele não usou, mas era assim que ele tratou a vida. Paulo trata o termo, então nós vamos ler como que Paulo fala algumas coisas aqui. Vamos ler aqui de novo. Gálatas 5. Gálatas 5, capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão, porque são vários os tipos de jugo que podem vir sobre vocês. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso, meus irmãos, vocês deixem se circuncidar, lembra que eu falei? Cristo não vai ter servido para nada. Vocês estão achando que é pela circuncisão, pelos rigores da lei, da tradição judaica, pelo fazer o que a lei de Deus manda? É isso que vai fazer de vocês livre? Ele fala, se isso for, Cristo morreu na cruz por nada. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados diante de Deus pela lei, separam-se de Cristo, caem da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, olha, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês até corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Só esse ensinamento mais sutil entrando, se vocês começarem a abrirem concessões a ideologias, a conceitos, a tradições, a leis que vão fazer vocês livres de Deus, melhores, só um pouquinho pode levedar tudo. E eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando circuncisão, tradição humana, lei de Deus, seja qual for, por que eu estou sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, olha o que Paulo diz, olha a gravidade. Quem dera, esse pessoal que diz que vocês têm que cortar o prepúcio, quem dera na hora que fosse cortar o prepúcio, Paulo fala que se castrassem. Olha o nível da gravidade do que Paulo fala, para eles entenderem que não é isso que deixa ninguém livre, que não é isso que não faz ninguém ser de Deus.
Não é a tradição, a ideologia, o conceito, qualquer for, veio de fora, é tudo ensino humano e só faz você se achar arrogante, melhor que o outro. Ele fala, mas essa pessoa que está ensinando isso, eu queria que a hora que ela fosse lá, que cortasse fora. Irmãos, versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade, meus irmãos. E não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei, meus irmãos, se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram, cuidado para que não se destruam. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo de nenhum tipo de lei. Pois as obras da carne, elas são fáceis de perceber, elas se manifestam de muitos modos, desde imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e várias coisas que são semelhantes. Eu advirto, como eu já falei, quem vive assim não experimenta, não herda o reino de Deus. Mas o fruto de andar no Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, meu irmão, não há lei nenhum. E os que pertencem a Jesus, a carne já morreu com suas paixões e desejos. Então vivam pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui Paulo, ele descreve, ele diz mais ou menos assim, olha, para você, para resumir, se você quer experimentar liberdade, se você quer experimentar genuinamente o significado de ser livre, ele fala, é simples. Ele fala, está tudo resumido. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Sirva o seu próximo. Viva não dando vazão à sua animalidade egoísta, que só pensa em si. Porque a vontade da carne é egoísta. Dentro de nós, na nossa natureza caída e ambígua, existe um pendor que várias vezes quer ressuscitar e fala, decida pelo egoísmo, decida pelo ódio, decida pensando só em você, não importa se o outro vai se arrebentar, decida pelo seu próprio bem. Decida pela mesquinharia, não importa se tem gente passando fome. E Paulo fala, tudo aquilo que diz respeito a mim, para mim mesmo, tudo aquilo que diz respeito à minha autossatisfação, seja ela de maneira libertina, ou seja ela de maneira tradicional, onde a pessoa, de maneira arrogante, ela fala, eu me banco diante de Deus. Eu consigo, eu faço, eu dou conta. Ele fala, tudo isso, o que se produz aí é carne. Porque você não vai experimentar em você liberdade. A liberdade só cresce em você, ela só se expande na sua consciência. Eu só começo a experimentar a liberdade quando de antemão começo a experimentar paz e descanso na obra da cruz. Quando eu entendo que eu não preciso fazer mais nada. Quando eu entendo que já está tudo feito.
Quando eu entendo que Deus se agradou de mim em Cristo, Jesus agradou a Deus no meu lugar. Quando eu entendo que Jesus, em meu lugar, para Deus, é sabedoria, santidade e justiça. Então, para Deus, eu sou justo, santo, sábio, perdoado. A graça de Deus precisa inundar a minha consciência. Se eu quero experimentar liberdade, ela só começa a ser experimentada em mim a partir de uma consciência na graça de Deus. Eu só começo a experimentar liberdade quando eu desisto de, por mim mesmo, ser. Quando eu desisto de, por mim mesmo, ser livre. Não, eu não consigo. Em mim existe coisa boa e coisa ruim. Em mim, do mesmo jeito que eu quero o que é bom, existe pulsões para o que não é bom. Quando eu entendo que isso não me separa do amor de Deus, que quando eu entendo que a minha condição, que o meu corpo, a minha alma, nada disso, nada, nem uma criatura, eu estou completamente perdoado na cruz, e eu desisto, eu descanso, eu pacifico, o medo vai embora, porque se existe medo, 1 João fala que onde há medo é porque o amor não foi aperfeiçoado. Se eu estou com medo, é porque eu não descansei no amor de Deus ao meu respeito. E que se manifesta e se expressa de maneira sublime na cruz. Ali Deus falou, eu amo tanto que eu redimo você para sempre. Eu entendo que quando o meu coração começa a desistir e abandonar culpa, e abandonar medo, e abandonar a angústia neurótica de me fazer performaticamente perfeito, onde eu entendo que eu nunca darei conta, onde eu entendo que eu não sou capaz suficientemente de agradar e me salvar em nada. Quando eu descanso disso, e eu reconheço, e eu desisto, eu começo a me pacificar. E quando eu creio no amor de Deus por mim, quando eu descanso no amor de Deus por mim, então eu começo a me amar e amar o próximo. Mas eu só amo o próximo num equilíbrio de como eu me amo. Então, Paulo fala aqui, se você ler o contexto de Gálatas 5, ele fala de liberdade, vida na carne, vida no espírito, vida na carne, vida no espírito. Ele fala, vamos resumir? Ame o seu próximo de maneira equilibrada como você se ama. Se você fizer assim e servir o seu próximo, você vai começar a experimentar liberdade. Porque o contrário da vida no amor é vida na carne. Porque vida no espírito é a mesma coisa que vida no amor. E vida no amor, como a gente já disse mais de 10 vezes, não é um amor romântico, não é amor gostoso. É aquilo que, como eu falei, se carne é a decisão do que é contra a vida, em mim e no meu próximo, e vida no espírito é quando eu decido para o que é vida em mim e no meu próximo, amor é isso. Eu não gosto, mas eu faço bem, porque a minha carne não quer fazer o bem. Mas como eu decido, eu escolho, porque dentro de mim a pacificação da graça me mostra que eu não tenho problemas de ver que eu me iro. Por eu saber que eu estou perdoado, por eu saber que eu já estou liberto, justificado, já passei da morte para a vida, não tem problema nenhum eu olhar para dentro e ver que existe algo querendo fazer o mal ao próximo, a mim mesmo. E está até se mascarando com cara bonitinha, onde eu estou indo para a cama dizendo que é para todo mundo, mas eu estou querendo o meu bem, eu não estou nem aí para o desejo do outro. Às vezes o cara é casado, mas pensa assim. Porque ele não está nem aí para o outro, ele só pensa nele. A gente acha que carnalidade é só gente que não namora.
É que a nossa mente é religiosa. A gente não pode negar. Porque a gente começa a entender que sim, dissolução sexual é quando um cara sai aí e transa com qualquer um sem levar o respeito, carinho e amor ao outro. Isso é. Mas numa relação conjugal, eu posso perder o respeito pelo outro e querer só gozar e aleluia. E estou dizendo que sou do espírito carnal, porque eu decidi fazer aquilo só para mim. Do sexo a qualquer coisa. É que como a nossa mente é religiosa e só entende com exemplo no sexo, é mais fácil para entender. Mas com o dinheiro, com tudo. Eu sou avarento. Por que a avareza é carnalidade? Porque eu sou para mim, não importa o outro. Por que o ódio é carnalidade? Porque eu quero o mal do outro sem me dar conta que eu também estou fazendo mal a mim mesmo. Porque o ódio, antes de fazer mal ao outro, adoece a mim mesmo. Carnalidade não afeta a Deus. Não muda os céus. Adoece a mim. Sou eu que não experimento liberdade. Só que é muito fácil a gente discernir isso de maneira libertina, onde o cara que vivia na orgia parou de viver. Daí a gente fala, ele era carnal e não é mais. Só que Jesus, você vê que a ênfase de Jesus e nem de Paulo foi nisso. Ele fala, é verdade, o cara pode ir para esse polo tão maluco que ele começa a fazer e dar vazão às pulsões malucas dele e ele vive de maneira animal, monstruosa, contra o próximo e contra ele mesmo. Porque ele achar que ele é livre porque ele faz o que ele pode? Não. Eu sou livre para olhar o que me faz mal e digo não. A liberdade minha é tão consciente do que a vida é, e eu olho e falo, houve até um tesão aqui de falar mal de tal pessoa, de desconstruir tal pessoa, de me levantar contra aquele, de ser avarento aqui, de não ajudar ninguém aqui, de me vingar. Houve o negócio quis, mas dentro de mim também existe um pendor para a vida. Porque eu sou de Jesus, eu tenho uma consciência pacificada, então eu reconheço que em mim quis se levantar contra a vida e digo não. Isso é liberdade. E quando eu decido no caminho da liberdade, que é a vida no Espírito, que eu começo a experimentar em mim, Paulo fala, é a herança do reino de Deus. E que é tudo a mesma coisa. Crescer em liberdade, crescer em consciência na graça, crescer em amor, crescer no Espírito, amadurecer no Espírito, o reino de Deus crescer em mim, tudo a mesma coisa. Porque eu só experimento o fruto disso, que é um coração pacificado, uma mente pacificada, tranquila. E a maneira mais simples de eu entender isso é: faça o outro o que eu quero que alguém me faça. Faça o outro o que eu quero que o outro me faça. Porque liberdade não é ausência de lei. Porque no reino, no evangelho, eu tenho uma referência. Não de lei de Deus para mim, para eu agradar a Deus. Mas uma lei existencial. No único jeito que eu experimento liberdade em mim. Porque eu posso estar... Paulo escreveu o cara livre das epístolas do Novo Testamento. Ninguém falou mais de graça com tanta propriedade e liberdade de consciência do que Paulo. Preso. A maioria das cartas, preso. Preso, porém, livre. Do mesmo jeito que o cara pode ser tetraplégico, como eu falei, e ser carnal. Por quê? Porque o que ele decide, o que ele quer, é antivida. Ele decide com ódio, ele decide com raiva, ele decide com egoísmo, ele decide, tudo é ele e a desconstrução do outro, e sem ele perceber que ele se desconstrói também. Ele é carnal, mas organicamente ninguém vê nada. Do mesmo jeito o cara pode estar preso, até na cadeira de roda, e ser um ser livre.
Porque ele não se permite viver em ódio contra ninguém. Porque ele não se permite viver em avareza. Porque ele não se permite viver contra aquilo o que ele viu em Cristo que vida é. E aquilo não é um mandamento estético, moral, filosófico, e nem um modo pelo qual eu agrado a Deus. Porque senão eu leio Paulo, e daí eu estou livre da lei, de agora eu abraço a lista. Eu não sou mais julgado pela lei, eu sou julgado pela lista. E daí eu não sou mais salvo, porque a lista de Paulo me condenou. Não, eu sou livre e liberto em Cristo, e eu não carrego juízo e condenação de lei, de lista e de tudo. Mas eu experimento existencialmente, de maneira crescente, no meu ser, o que é, e é interessante que Paulo fala assim, a herança do reino de Deus. E é interessante que herança, eu não mereço, alguém me deu. Mas eu vou experimentá-la hoje como herança, como eu não mereci, mas me deram. Como que eu experimento o que me foi me dado por graça? Quando eu passo a decidir e viver no Espírito. E como que eu vivo no Espírito? Quando eu decido para o que vida é, em mim e no meu próximo, em mim e no meu próximo. E como que Paulo resume isso? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame o próximo como você ama a si mesmo. O contrário disso sempre será carne. O contrário disso pode não ser prostituição de suruba lá no Bocarras, pode não ser o cara beber de vomitar na balada, pode não ser nada disso. O cara pode, na moral, na estética, ser um ser bonitinho, mas dentro dele ele é um ser carnal. E, consequentemente, ele é um ser escravo. E, consequentemente, ele não experimentou o benefício da liberdade pelo qual eu fui liberto. Paulo escreve toda a carta aos Gálatas falando, meus irmãos, em Cristo vocês são livres, mas vocês precisam viver isso. Isso precisa fazer parte do modo que vocês pensam, sentem, lidam com a vida. E vocês não estão entendendo, porque duas coisas estão acontecendo aí, ó. De um lado, vocês estão achando que vocês podem fazer o que vocês quiserem, e isso é ser livre, não, porque vocês, no fazer o que vocês quiserem, vocês estão fazendo o que desconstrói vocês, o que faz mal para vocês, o que dilui vocês, contra vocês e contra o próximo. Em contrapartida, vocês também podem cair no esquemão da tradição, da lei, da ideologia, do conceito, da cultura, tudo que pode moldar o pensamento de vocês de uma forma até bonitinha, mas que pode escravizar vocês. E você perde a liberdade de ser. Você conversa com uma pessoa fanaticamente religiosa, fanaticamente política, fanaticamente de uma família, de uma cultura, de um povo, de um país. Você vê uma pessoa escrava daquela doutrina, daquela lei, daquela cultura, daquela ideologia. Eu não viajei em muitos países, mas conversando com algumas pessoas de Buenos Aires, você vê que você conversa com argentinos tranquilos, leves, e você conversa com alguns arrogantes. Por quê? Porque eles são escravos, ideológicos, culturais, etnocêntricos. Hoje, politicamente, é difícil você conversar com um pensamento diferente, porque a pessoa, ambos os lados estão escravos das suas ideologias. E tudo aquilo que me escraviza, Paulo escrevendo aos Coríntios fala, se torna um véu. Não permite que eu enxergue de maneira clara. Aquilo atrofia a minha visão. E como que eu experimento? É simples, Paulo resumiu, sirvam uns aos outros. Se está havendo inveja entre vocês, um devorando o outro, um não vendo a dor do outro e não fazendo nada, um vendo a fome do outro e não ajudando, vocês não são livres porcaria nenhuma. Vocês são escravos, ou da libertinagem pulsional, ou da ideologia até em nome de Deus. Quer ser livre, amigo?
Comece a tratar o outro como você quer ser tratado. Quer ser livre? Ame o outro como você quer tratado. Sem romance, sem arrepio. Arrepio, romance, tem com a tua mulher, com teu marido, com teus amigos. Com o próximo, você decide pelo que é vida, pelo que é o bem. E você discerne, porque como o seu coração está pacificado na graça, você não tem barganhas a fazer com Deus, está tudo feito na cruz, está pago, Jesus te aceitou para sempre, a graça de Deus está sobre você, seu coração está em paz com Deus, você não tem problema de ver o bicho carnal querendo se levantar e você dizer, como ira contra o outro, e você percebe e diz não. Você se ira e não peca. É mais ou menos o que Deus disse a Caim, lá no Éden. No Éden não, fui lá para Adão, Caim não estava no Éden. Disse para Caim, falou, Caim, não foi assim, a carne está querendo te dominar, cara. Foi o pecado, Caim, jaz à porta. Ele diz assim, pede a anjos que venham te ajudar. Ele fala, não, cabe a ti dominá-lo. Mas não é uma dominação autossalvatória, legalista, moralista, para eu ser melhor para Deus. Não, porque se cair nisso, volto a dizer, está livre da lei de Moisés, mas caiu na lei de Paulo. Se cair no conceito da moral, se tornou barganha com Deus. Não, é uma decisão para a vida, para o que vai gerar vida. É você estar fazendo um negócio e percebeu que em você um desejo de desconstrução, de inveja, de raiva, de ira, de cobiça, qualquer coisa que não é vida, que você não vê encarnado em Jesus, e você conscientemente você decide contra aquilo em favor da vida. Isso é andar no Espírito, isso é andar no amor, isso faz com que o reino de Deus se dilate em você e você experimente, pouco a pouco, dia após dia, pela perseverança no caminho do bem, é o que Paulo fala em Gálatas. Experimenta o que é liberdade. Ao contrário disso, amigo, é só ideologia ou libertinagem. Ficou alguma dúvida? Deus abençoe vocês. Só te conhecer de ouvir falar, saber não é o bastante, viver é muito mais que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Meu primeiro amor. Que ninguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos fim de tarde no jardim. Comunhão que embala, anelo de adorar. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz,
Eu não quero só te conhecer de ouvir falar.